a gente tem 6 funções trigonométricas. As funções trigonométricas seno de x, cosseno de x, aí vai ter tangente de x, cotangente, secante e cossecante. Então, todas as outras 4, a gente pode obter por divisão dessas duas aqui, ou de uma dessas duas. Então, o que vai ser a tangente? Dividir o seno pelo cosseno. E assim por diante. Então, todas as outras têm seno e cosseno no denominador em algum momento. Seno ou cosseno no denominador em algum momento. Todas, sem exceção. Então, são 6 no total e essas duas são as básicas. Se vocês virem, as básicas que eu falo assim, as que a gente pode, a partir delas, definir as outras. Então, eu estou chamando de básicas nesse sentido. A gente vai denotar mais como seno de x assim, ó, sem parêntese, tá vendo? Ó, seno de x. No livro você vai ver muito seno de x, cosseno de x. Mas às vezes vai estar seno de 2x, aí costuma colocar um parênteses. E na hora de esboçar gráfico usando algum aplicativo, vocês vão ver que o parênteses é necessário na hora de colocar. E às vezes até escrever com seno com i aqui, porque está em inglês o aplicativo, e aí a conta lá ele não reconhece com o e. Mas na notação nossa aqui, a notação que a gente vai usar mais vai ser essa notação primeira aqui, ó, essa e essa, ok? Essas duas são as que a gente vai mais usar, seno e cosseno, sem o parênteses. Mas quando eu falo assim, o que é o seno de x, o cosseno de x? Como a gente estava vendo que funções a gente representa bem com gráfico, né? A gente fez isso para as funções lineares e quadráticas, né? As retas e parábolas. Então, como a gente representa bem com gráfico, como é que eu faço o gráfico dessas funções? Então, nesse aplicativo aqui, no OpenBoard, a gente consegue fazer o esboço dessas funções seno e cosseno. Por exemplo, como eu disse, aqui eu não consigo colocar seno, com E. O seno aqui tem que ser com I. E aí eu vou esboçar o gráfico. Esse é o gráfico do seno de x. Então, uma característica muito importante do seno é que ele é uma função que se repete. Vocês estão vendo que aqui tem tipo uma onda? Isso é a característica das mais importantes das funções trigonométricas. Ó, se eu for diminuindo aqui, você vai ver que é infinitamente igual aqui, tanto à direita quanto à esquerda. Essa onda aqui sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, esse é o gráfico do seno de x. Então essa função é o que a gente chama de periódica. Ela se repete a cada período. E a gente vê que esse período aqui é de 0 a 2π. De 0 a 2π, 2π é uma volta na circunferência. Essas funções, elas são definidas, seno e cosseno, em cima do que a gente chama de círculo trigonométrico. Então, essas funções, essa aqui é a seno, ok, gente? A gente teria um gráfico muito parecido com esse para o cosseno, só que o cosseno, a gente vê que ele vai começar num lugar diferente. E a gente vai ver essa relação, né, das duas. O que é o seno e o cosseno dentro desse círculo trigonométrico? O que significa um aumentar, o outro diminuir? Ó, aqui a gente está vendo que o seno vai começar. O seno, essa função aqui é a seno de x. Então, quando eu colocar aqui um eixo, só para visualizar melhor aqui, que esse eixo está... Tá vendo? Aqui tem um eixo. Aqui é a origem. Então, o seno passa na origem, ele leva o zero no zero, e depois ele vai aumentando de valores, ó, a imagem do seno vai aumentando, atinge um valor máximo, que nesse caso a gente está vendo aqui, ó, o valor máximo é o 1. Ó, esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui que eu estou marcando aqui no eixo, é o máximo da imagem do seno, depois ele diminui, 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 e vai atingir o mínimo. O menor valor do seno é menos 1. Por que esse máximo é 1 e o mínimo é menos 1? Porque o seno é definido em cima do círculo trigonométrico de raio 1. Então, a gente vai pegar um círculo, vai localizar no plano cartesiano e a gente vai... Então, a gente vai pegar agora um círculo, vai construir a função seno e cosseno, ok, gente? Então, a gente vai pegar um círculo trigonométrico aqui, então eu vou pegar uma circunferência de raio 1. Então, opa, vou pegar uma circunferência... Ai, gente, eu acho que eu vou pegar já o que eu fiz ali, hein? Que eu já testei, que eu tô aqui fazendo coisa errada. Então, eu quero pegar esse círculo trigonométrico de raio... Ó, voltando aqui, deixa eu apagar essas coisas que eu coloquei. Vou pegar novamente, ver se agora vai. Ó, então, por que não tá girando e construindo?
fazendo alguma coisa. Amém! Então, olha só. Desenhei uma circunferência. Eu quero que ela tenha raio 1. E eu vou colocar agora os eixos coordenados nela, ok? Não, eu quero o eixo de outra cor. Então, eu vou colocar aqui, ó, os eixos coordenados. O eixo X e o eixo Y. Só que eu quero que essa circunferência esteja centrada na origem. Então, o que eu vou fazer com essa circunferência aqui? Eu vou movimentá-la, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o centro dela na origem. Então, agora a minha circunferência, vocês viram que tinha um xizinho no centro? O centro dela está na origem. Então, eu vou vir agora e vou dizer que essa circunferência minha tem raio 1. Se essa circunferência tem raio 1, então, essa circunferência tem raio 1. Então, eu vou ligar a origem aqui, é o centro dela, até qualquer ponto que eu ligar aqui, essa distância é 1. Essa é a característica de uma circunferência. Todos os pontos do plano cartesiano que estão a uma distância fixa, no caso 1, que eu estou escolhendo, que esse tamanho é 1, ok, gente? Então, aqui, ó, eu vou vir aqui e falar, olha, aqui é 1. É o tamanho desse raio. Vai, não ficou. Aqui é 1, ok? Então, esse 1 aqui, ó, é o raio dessa circunferência, centrada na origem. Então, a gente vai olhar agora para, dado esse segmento de reta aqui, as projeções que ele tem sobre o eixo X e o eixo Y. Então, aqui a gente tem o eixo X, ok? Aqui embaixo o eixo X, aqui a gente tem o eixo Y. Então, quando eu vier aqui, ó, aqui é o... Ai, o que eu fiz de errado? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. O que a gente vai precisar? De medir um ângulo a partir do eixo positivo X. Então, a gente vai vir aqui, olha só, a gente vai tomar como referência o eixo positivo X, começando na origem e indo a mais infinito aqui. Então, só esse aqui que vai ser a nossa referência para a gente medir ângulo. Então, quando a gente está dizendo assim, olha, eu estou medindo um ângulo, a gente sempre toma como referência, é uma coisa convencionada, tá? Matematicamente, a gente fala assim, ó, aqui a gente tem o eixo positivo X, ó, começa no zero e vai até mais infinito, os nossos ângulos vão ser medidos a partir daqui, ó, localizem isso aqui. Então, quando eu disser que igual, eu tô com uma coisa igual àquela ali, ó, essa reta inclinada aqui, igual estava ali embaixo, o ângulo vai ser medido a partir desse eixo vermelho. E uma coisa que é convencionada é que a gente pega a partir aqui em cima, positivo no sentido anti-horário. Contrário ao relógio é o que a gente fala como positivo. E aí, então, quando a gente vem no sentido horário, a gente está medindo ângulos negativos. Como assim? Então, se eu estou medindo aqui, ó, aqui é a origem. O eixo semipositivo X aqui, ó, esse eixo aqui, só a parte de cá. Então, esse ângulo aqui, se eu falar que eu estou medindo daqui para cá, ó, aqui, ele foi positivo. Se eu vim até ele, até aqui, essa parte de cá é negativa, daria um valor negativo. Então, não é a única representação de um ângulo. A gente viu isso porque é periódica, a função vai ser periódica, né? Esse ângulo aqui a gente vai poder medir de duas maneiras. O mesmo ângulo aqui eu posso medir positivo, negativo, ou então dando 10 voltas e parando nesse lugar. Então, eu posso chegar nesse mesmo lugar desse amarelo aqui de várias maneiras, de infinitas maneiras. Então, o que a gente vai convencionar? Que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo reto, que é o perpendicular ao eixo X aqui, o eixo Y, ele é o 90 graus, não é isso? O reto é 90 graus, isso é convencionado. Esse aqui é o 180 graus, aí somou 90 graus de novo, deu 270 graus, então eu estou aqui embaixo, voltei aqui 360 graus, volta inteira. Só que se a gente fizer isso, a gente está usando grau. Então, assim, eu vou falar então seno de 90 graus. Grau não é número real. E toda função real, toda função que a gente vai estudar em cálculo 1, é uma função que a gente quer que seja real. Então, a gente convenciona que a gente não vai usar grau, a gente vai usar radiano. Então, como esse círculo aqui, ele tem raio 1,
O comprimento dessa circunferência vermelha é 2π vezes 1, ou seja, 2π. Então, a gente fala assim, olha, 360 graus é o 2π vezes 1 ali, é o comprimento total da circunferência. Então, com isso, a gente consegue achar qualquer ângulo que a gente quiser em radiano. A gente faz uma regrinha de 3. Ah, então se eu colocar 30 graus aqui, eu faço uma continha, e desculpa, se eu colocar 90 graus, faço a continha e vai, então, ó, a metade da circunferência vai ser π. Se 2π é tudo, se eu divido por 4, 2π, aqui vai ser π sobre 2. Então, π sobre 2 é esse ângulo reto aqui. Então, nós não usaremos graus. A gente vai usar sempre π sobre 2, número, tá vendo? Π sobre 2 é um número real. Π não tem uma representação finita, é um número irracional, 3,14, 28. Não vamos trabalhar com aproximações, vai escrever π. Então, π sobre 2 é esse valor aqui, ó. Então, π é esse aqui. Ah, mas então esse aqui, ao mesmo tempo que ele é π, ele é menos π, porque eu posso associar. Vim no sentido positivo, cheguei nesse ângulo. Vim no sentido negativo, também cheguei nesse ângulo. Então, esse aqui eu posso representar por π por menos π. Ah, também por 3π, porque eu dei uma volta e voltei aqui. 3π. Ah, 5π. 10π. 10π? Ah, não. 10 é par, é do lado de cá, porque eu dei 5 voltas inteiras e voltei aqui, ó. 0. Então, esse aqui é o 0 e ao mesmo tempo é o 2π, é o 4π, é o 10π. Eu dei 5 voltas e voltei aqui. Tá clara essa ideia da contagem, não é isso, gente? Ó, então, positivo, negativo, não vamos usar graus, sempre é possível converter com uma regra de 3, pegue o ângulo que você quiser, escreva aqui e descubra qual é esse ângulo escrito como um número real. Então, o que a gente vai dizer aqui então agora, esse x está aqui como né, do eixo, mas a gente costuma colocar x aqui, ó, que eu falei seno de x. Num primeiro momento eu vou usar θ aqui para a gente, um ângulo mesmo, representar como θ, mas como a gente fala a função seno de x, esse ângulo aqui seria o x, tá? Eu vou usar θ só para não confundir com o eixo aqui, para ficar mais do jeito que a gente está acostumado. Então, temos um ângulo θ aqui. O que vai ser o seno de θ e o cosseno de θ em cima desse meu círculo trigonométrico? Então, a gente vem nas projeções. Então, eu vou vir aqui e falar assim, olha, eu vou projetar esse ponto aqui, esse é um ponto que tem coordenadas x e y. A coordenada x dele está lá no eixo x, então eu vou vir aqui e vou ligar ele aqui. A coordenada y dele está lá no eixo y, beleza, está lá no eixo y. Então, esses valores aqui, eles estão tracejados, tá? Estou só representando esse ponto aqui nos dois eixos coordenados, beleza, tá? Estou tracejado aqui. Então, a hora que eu vier aqui e falar, olha, de 0 até esse lugar, tá? De 0, da origem, até esse lugar que for o final aqui, ó, vocês estão vendo que tem um vermelho aqui, eu vou até fazer mais embaixo um pouco para ficar mais nítido, ó. Esse comprimento aqui é um comprimento que é como se a gente estivesse colocando uma lanterna lá em cima e projetando esse pedaço amarelo verticalmente aqui, ó. Então, esse pedaço vermelho sobre o eixo X aqui é o que a gente batiza de cosseno de θ. Então, esse valor aqui, ó, é o cosseno do ângulo θ. Esse comprimento. Ao mesmo tempo, se nós viermos e projetarmos aqui no eixo Y, ó, vou colocar fora também só para a gente visualizar melhor, daqui até a origem, então está sobre o eixo Y, ok, gente? Esse pedaço azul aqui, ó, vou colocar mais de uma vez, talvez fique mais nítido. Então, esse valor aqui é o que a gente chama de seno de θ. Então, o seno de θ é a projeção lá no eixo Y, o cosseno de θ é a projeção no eixo X. Então, esse ponto aqui, ele é um par ordenado. Que par ordenado é esse? A primeira coordenada desse ponto é cosseno de θ. A segunda coordenada desse ponto é seno de θ. Então, por isso que o seno passa na origem. A gente viu o gráfico do seno, que é um gráfico conhecido, vocês já estudaram, a gente está revisando essa matéria. Então, quando eu tenho o ângulo zero aqui, ó, estou aqui sobre o eixo, ó, estou aqui sobre o eixo, então o meu ângulo é zero. E o seno vai ser a projeção lá no eixo Y, então o seno de zero é zero.
Por isso que ele passa na origem, ele leva o zero no zero. Só que quando o seno é zero, o cosseno é o maior possível. Olha, o cosseno fica sendo o raio inteiro, o cosseno fica 1. Então, quando a gente esboça simultaneamente o gráfico do seno e cosseno, a gente percebe que enquanto um está aumentando em termos de módulo, está em comprimento aqui sobre o eixo, o outro está diminuindo. Por que eu falei em termos de módulo? Porque do lado de cá, o cosseno vai ser o menor possível, que vai ser menos 1, ó, sobre o eixo aqui. Em cima do π, o cosseno vai ser menos 1 e o seno vai ser 0. Mas em termos de comprimento dessa projeção, tamanho da projeção, a projeção aumenta, tá vendo? Então, ó, a hora que eu faço isso, ó, o meu cosseno é o maior possível e o seno é 0. A hora que a gente andou um pouquinho, o cosseno diminuiu, ele era 1 e ficou um pouco menor, e o seno aumentou. O seno virou essa projeção aqui. Qual é o valor máximo que o seno vai atingir? 1, que é o raio inteiro. Isso ficou claro naquele gráfico que a gente representou, olha. Então, a gente sabe que o seno, isso é uma coisa que é muito importante que se registre. Fala assim, olha, o seno de qualquer ângulo, qualquer, você pode escrever uma função super complicada dentro do seno, fazendo composta e tal, o seno de qualquer coisa vai variar de menos 1 até 1. Então, se por um acaso eu pedisse assim, descubra o valor, aí coloco aqui, invento, escrevo coisa, quando que isso aqui vale 5? Vocês podem responder, nunca. Isso aqui é uma equação que não tem solução, porque seno de ninguém vai valer 5 em lugar nenhum. Certo? Então, alguns professores de áreas técnicas, eles falam assim, olha, as pessoas parecem que não entendem bem o conceito da função seno e cosseno, porque faz no meio de uma conta lá de física alguma representação e descobre que o seno tem que valer 3. E a pessoa resolve na calculadora, vai lá e descobre onde que o seno vale 3. Não tem jeito do seno valer 3. O seno é definido em cima de um círculo e ele só pode receber valores entre menos 1 e 1. Então, ó, como eu estou em cima desse círculo trigonométrico, o menor valor do seno vai ser menos 1. Quando eu estiver aqui, ó, no terceiro quadrante, então, eu somei π sobre 2, estou sobre esse ângulo aqui, que era o antigo 90 graus. Agora, π sobre 2. 180 graus é o nosso π. A hora que eu somei π sobre 2 de novo, a gente veio no 3π sobre 2. Então, esse aqui é obtido com π mais π sobre 2. É o 3π sobre 2. E aqui eu tenho 2π. Né? São os ângulos retos aqui, né, em cima do círculo trigonométrico. Então, o seno e o cosseno só se atribui a ele valores entre menos 1 e 1. Isso é muito importante. Além disso, só dessa definição a gente conclui das identidades mais importantes que envolvem seno e cosseno. E como ela está nascendo em cima de um ângulo reto aqui, ó, isso aqui é um ângulo reto. Então, um triângulo retângulo por Pitágoras, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento do lado de cá é o mesmo do lado de lá, não é, gente? Ó, esse comprimento aqui, ó, é exatamente o mesmo que aquele. Então, esse valor aqui também é seno. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, que um dos catetos do triângulo é seno do θ, o outro cateto é cosseno desse mesmo ângulo θ e a hipotenusa vale 1. Então, se a gente usar Pitágoras, a gente vai ter que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, essa identidade é importantíssima. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo θ, isso é igual a 1. Essa identidade aqui não pode ser esquecida. Então, os valores aqui, ó, o meu x e o meu y satisfaz aquela equação de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Não é uma circunferência de raio 1 com centro na origem? Então, o cosseno satisfaz a isso e o seno satisfaz a isso aqui, ó. Esse par ordenado satisfaz a essa equação. Então, das coisas mais importantes desse primeiro momento aqui, a nossa função é real, não vamos usar grau em nenhum momento. O seno e o cosseno podem ser calculados para quaisquer números reais. Nosso domínio da função seno e cosseno, domínio de ambas as funções seno e cosseno, são todos os reais, porque para qualquer ângulo... professora, 1000. Eu vou dar tantas voltas quanto forem e vou chegar no número 1000. 1000π. 1000π eu dei quantas voltas? Eu dei 500 voltas, porque 2π, cheguei naquele número 1000π. O número negativo, então eu consigo ir de menos infinito a mais infinito só dando voltas aqui no ciclo trigonométrico para descobrir essa representação do seno e cosseno. Então, por isso que aquela função seno, ela não teve interrupção. Quando a gente foi no gráfico do seno,
a gente viu que o seno não tinha interrupção. A gente pode tirar o, né, o zoom aqui, ó, e baixando isso aqui, e a gente vai vendo que o seno aqui é definido para quaisquer números reais. Então, esse é o gráfico da função seno, não foi, gente? Opa, fiz coisa errada, não é esse menos que eu quero. Então, ó, esse aqui, se a gente diminuir igual a gente fez aquela hora, a gente vai ver que o domínio dela é reais. O conjunto imagem é de -1 até 1, ó. -1 é o menor valor que ela atinge aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? -1, ó. O Y aí, se a gente colocar uma lupa aqui, o Y aqui é -1, ó. Esse Y desse ponto aqui, ai, ai, cadê a lupa? Não consegui. Não vai um em cima do outro. Então, é -1 aqui e o máximo é 1. Igual a gente tinha visto. E passa na origem, ok? Passa na origem. Agora, vamos esboçar simultaneamente o gráfico do seno e do cosseno. Então, nós vamos fazer um esboço bem precário, depois a gente faz o esboço com o aplicativo dos dois juntos, só para a gente ver as coisas importantes aqui. Então, olha, quando a gente está esboçando o seno e o cosseno a partir da origem, vamos começar na origem. Então, quando eu colocar o cosseno na origem, o cosseno vai começar no 1. A gente viu que quando a gente estava sobre o eixo, ó, o cosseno do 0, eu estou sobre o eixo, ele vale 1, então ele começa lá em cima. Então, perdão, o cosseno começa aqui, ó, no 1. Então, o gráfico do cosseno de x, vocês viram que eu vim para o xy aqui? Então, esse aqui é o gráfico do cosseno de x. Ele começa no 1. E o seno de x, ele vai começar na origem. Ele começa aqui no 0, ó. Então, o cosseno vai começar lá em cima e vai diminuir. E vai diminuir. O cosseno começa aqui em cima e diminui. Ao mesmo tempo que o cosseno diminui, o seno aumenta. O seno vai aumentar. Por quê? Porque 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado dá 1. A gente vai pegando valores que vão satisfazer isso. Então, o seno vai fazer uma coisa assim, ó. Vai ter uma interseção na hora que a gente fizer. Esse máximo do seno vai ser no 1, ó. O 1 aqui. Aonde que o máximo do seno vai ser 1? Exatamente aonde o cosseno for 0. O cosseno vai ser 0, o seno vai ser 1 máximo. O seno vai ser 1. Certo, gente? Aonde que isso aqui acontece? Isso acontece no π sobre 2, que é o antigo 90 graus nosso lá que a gente usava, agora a gente está usando o número real. Então, o cosseno começa no 1, diminui e atinge o 0. O seno foi aumentando até atingir o 1. Aí depois o seno já estava no máximo, aí ele vai diminuindo. Ele vai diminuir, vai atingir 0 de novo. Aonde que ele atinge 0 de novo? Ele vai atingir 0 de novo, onde o cosseno atinge -1. Por quê? Porque o -1 ao quadrado dá 1 mais o 0 do seno. O seno aqui ó, ficou esse verde, tá vendo, gente? Então, é só para a gente perceber que esses pontos são importantes. Ó, aonde começam os dois gráficos, o cosseno começa no 1 e o seno começa no 0, quando a gente coloca a origem como referência aqui, ó, o seno passa no 0, 0, e o cosseno começa... Claro que o cosseno começa entre aspas, porque ele vem de menos infinito, tá, gente? O cosseno também é periódica, também vai de menos infinito a mais infinito o domínio. Então, essa aqui é um jeito da gente pensar nos dois gráficos simultaneamente. Então, quando a gente vem e esboça simultaneamente esses dois gráficos, então eu vou colocar agora o gráfico do cosseno, ó. Cosseno de x. A representação do cosseno é do jeito que a gente usa em português mesmo. Então, o cosseno começou no 1. Ó, só para ficar mais nítido, eu vou colocar os eixos aqui com uma cor vermelha para a gente enxergar melhor. Ó, o eixo y e o eixo x. Então, ó, a origem está aqui embaixo, o cosseno começou no 1. Eu vou esboçar agora o seno. Ah, mas quando eu coloco o eixo, ele não aceita que eu esboce mais. Que beleza! Eu tinha feito... Então, o seno a gente tinha visto que começava na origem, não foi? Então, vendo que o cosseno começa no 1. Atinge o mínimo no -1. Aonde que é esse -1 aqui? Exatamente no π. O π é 3, alguma coisa. Tá vendo que o 3 está como referência aqui em cima? Ó? Um pouquinho depois do 3, ele vai atingir 3,6 que está colocando ali, ele está atingindo o -1. Depois ele vai atingir o 0 de novo lá no 2π, que é quando fecha. Mentira, no 2π não está aparecendo aqui não. Deixa eu só diminuir, chegar mais para cá, para
O 2π vai ser o máximo de novo, que é quando fecha no zero, né? O seno é que fecha no zero aqui no 2π. Então, vamos colocar os dois juntos para ficar mais fácil. Só criar uma nova página aqui e fazer os dois gráficos ao mesmo tempo. Então, vamos fazer o gráfico do seno e também o gráfico do cosseno. Gente do céu! Eu quero colocar outra função. Vocês viram que eu não estou conseguindo hoje, né? E ontem eu coloquei. Eu acho que eu vou pegar o de ontem. Ontem, quando eu estava testando isso... só voltar aqui. Não. Deixa... Vou ficar devendo essa. Senão a gente não caminha nessa aula. Então, eu queria escrever ao mesmo tempo aqui o gráfico do seno e o cosseno, mas eu acho que quando eu coloco... Ah, apareceu, amém. Então, estava o gráfico do seno, cosseno. Beleza. Agora entraram os dois juntos. Então, ó, o azul, que começa o 0 elevado no 1, o verde, o 0 elevado no 0. Voltou. Parou de compartilhar? Voltou. Tava parado no Teams, agora voltou. Voltou? Obrigada por avisar. Então, olha só. O gráfico azul aqui é o gráfico do cosseno, que leva o 0 no 1. E o do seno é o verde, tá vendo, gente? O seno está na origem ali, enquanto o cosseno está no 1. A hora que a gente vai deslocando com o ângulo ali no primeiro quadrante, ó, vai ter uma interseção. Essa interseção é aonde? Exatamente no 45 graus, que é o π sobre 4. A gente não vai usar mais grau. Então, onde o seno é igual ao cosseno, né? Onde os dois ali têm o mesmo valor. Aí depois a gente vai ver que o seno vai aumentando, atinge o máximo lá no π sobre 2 e o cosseno vai dar 0 quando o seno é máximo lá π sobre 2. Aí o cosseno fica negativo quando for para o segundo quadrante lá, porque a projeção no eixo x ali é negativo, o seno vai diminuindo, atinge 0 e o cosseno atinge menos 1, que é o mínimo. Quando eu elevo ao quadrado menos 1 dá 1. 1 ao quadrado, né? Ó, menos 1 ao quadrado dá 1 mais 0. Deu a mesma... satisfazendo a equação lá, de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, aí a gente vê essa relação, tá vendo? Então, o gráfico dos dois aqui permite que a gente veja que tem uma relação. Se a gente colocar o eixo aqui, ó, se eu colocar o eixo, ó, voltou. Se eu deslocar esse eixo aqui, ó, para cá, desloquei o eixo. Opa, desloquei o eixo. Vocês estão vendo que o gráfico verde virou o gráfico do cosseno? A defasagem de um para o outro é de π sobre 2. Então, se eu colocasse um novo eixo aqui, ó, meu eixo viesse para esse lugar aqui, vocês vão ver que o verde virou o gráfico do cosseno. O que era o gráfico do seno virou o gráfico do cosseno, tá? Então, existe uma relação entre eles, a gente depois até faz isso com uma continha e mostra essa relação, mas graficamente a gente já visualiza isso. Okay? Então, isso eu queria lembrar de gráficos de função seno e cosseno. Agora, a gente vai olhar isso num triângulo. O que é o cateto oposto, o cateto adjacente? Num triângulo retângulo, o que é o seno, o cosseno, essa relação que também a gente tem, que a gente estabelece, que a gente usa muito. Então, isso aqui é um triângulo retângulo, que eu estou enxergando como sendo aqui em cima, aqui é a minha hipotenusa, que vale 1, ok? Agora, o meu ângulo θ me dá esse tamanho aqui, valia cosseno, e esse aqui valia seno. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele meu triângulo lá, vou até, acho que... Vamos olhar de novo, ó. Ó, cosseno, eu peguei esse triângulo aqui e desenhei lá, ó. Um é a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente ao meu ângulo θ e o meu seno é o meu cateto oposto ao ângulo θ. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente, comparando isso com o triângulo que a gente batiza, né? Vou usar um triângulo aqui, que não precisa mais... Ó, mas o meu triângulo tem que ser semelhante. Eu não fiz um desenho bonitinho, não, né? Vou apagar para poder vocês não brigarem comigo, ó. Então, aqui, ó.
eu vou desenhar um triângulo retângulo também, semelhante àquele ali, tá? O que que significa ser semelhante aqui? Esse ângulo θ aqui vai ser o mesmo, tá? Esse θ aqui não é outro, não. Esse ângulo θ é o mesmo que aquele ali. Aí eu vou chamar isso aqui de cateto adjacente, isso aqui de cateto oposto, isso aqui de hipotenusa. Então, como esses triângulos são semelhantes, eu posso dizer que o que que é o cosseno de θ? O cosseno de θ sobre 1 cateto, ó, esse sobre 1 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. É uma representação que a gente precisa muito de cosseno e seno. Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. De maneira similar, seno sobre 1, então não preciso nem escrever o sobre 1, né, gente? Seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. A gente vai definir a função tangente como sendo a divisão de seno sobre cosseno. Então, quando nós definirmos a função tangente, vou aqui, olha, eu vou definir uma função nova, a função tangente de x. Em termos de aplicativo, às vezes eles colocam TAN, tá, gente? Para poder desenhar o gráfico da tangente. Então, tangente de x aqui é definida como sendo divida seno por cosseno. Se a gente for usar seno dividido por cosseno, o que que é o tangente? Cateto, seno é esse, dividido por cosseno. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas funções trigonométricas permitem que a definição que a gente deu para essas funções trigonométricas, matematicamente, né? Isso é convencionado no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo, se você pegar uma calculadora científica, tá lá cosseno e seno, e foi baseado nessas convenções aqui. O que representa o seno, o cosseno dentro do círculo, tamanho. Olha, o seno tem domínio reais, eu posso calcular para qualquer ângulo. Ele varia sempre entre menos 1 e 1. Isso é convencionado. E a função tangente, que nem precisa de colocar o parêntese, tá? Pode colocar só tangente de x, ela é a divisão do seno sobre cosseno. Se a gente faz essa divisão, a gente vai perceber claramente que o domínio da tangente não pode ser mais reais. O domínio da tangente não é todos os conjuntos reais. Por quê? Eu vou ter que tirar todos os pontos que anulam o denominador. Ou seja, eu vou ter que tirar todas as raízes do cosseno. O cosseno é esse azul, então eu vou vir aqui e vou ter que tirar o π sobre 2, vou ter que tirar o 3π sobre 2, vou ter que tirar o menos π sobre 2, todos os pontos que anulam o cosseno, ou seja, que caem aqui em cima e aqui embaixo. Eu vou ter que tirar todos esses pontos aqui, ó, daqui de cima, no π sobre 2 e todos os congruentes a ele, que caem em cima dele, e no 3π sobre 2 e todos os congruentes a ele, a gente tem que tirar. Então, um jeito de escrever isso matematicamente é, eu vou pegar todos os números reais que não são o π sobre 2 ou os números que são π sobre 2 mais meias voltas. Vocês já viram aquele κπ que aparece na hora que a gente tira? Diferente de π sobre 2 mais κπ, porque o k igual a 1, eu estaria somando uma volta aqui, ó, uma meia volta, né? π, meia volta. Aí, o k igual a 2, eu estaria somando uma volta inteira, ou seja, duas meias voltas, 2π. Então, esse κπ é um contador de meias voltas, é para tirar os daqui de cima e os daqui de baixo, no sentido horário e anti-horário, nos dois sentidos. Então, para a gente escrever esse domínio da função tangente, então a função tangente de x, ela tem como domínio todos os números reais, exceto, então eu vou tirar os que são iguais ao, então x tem que ser diferente de π sobre 2 mais meias voltas, múltiplos inteiros de π. Então, para eu falar inteiro, eu tenho que falar que esse k aqui é esse contador de meias voltas. Então, k pertencente aos números inteiros. Com isso, a gente tirou todos os pontos que anulam o denominador, os pontos que a gente chama de problemáticos lá, né? Então, quando a gente for vir e for esboçar o gráfico da função tangente, vou esboçar o gráfico da função tangente. Aí, como eu disse aqui, eu tenho que escrever TAN, tá? TAN. A hora que a gente esboçar esse gráfico, a gente vai ver que ela não tem domínio reais mais. Tá vendo que tem pontos que estão fora do domínio? Então, quando a gente vier aqui e falar assim, olha, eu vou esboçar uma reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó, vou colocar aqui. Essa reta aqui
é a reta x igual a π sobre 2. O π sobre 2 anula o denominador. Anula o cosseno de π sobre 2 vale zero. Então, quando a gente vê que anula o denominador, ela vai estar indo lá para o infinito. Ó. Uma coisa que está com o denominador tendendo a zero, o comportamento é crescer, crescer. Ou crescer positivamente, indo para mais infinito, ou indo para menos infinito aqui. O tamanho fica muito grande, indo para menos infinito. Então, tá vendo que essa reta aqui, o x igual a π sobre 2, não faz parte do domínio, e é um comportamento que a gente fala que ela é uma assíntota. Ela vai aproximar dessa reta aqui lá no infinito, mas nunca encosta. Paralela a essa reta, vai ter uma outra reta igual a essa. Essa reta é igual a essa aqui. Aqui, ó. Que é o menos π sobre 2. Menos π sobre 2. Opa. Menos π sobre 2. Não, aí eu não posso deslocar assim, não. Então, o π sobre 2, menos π sobre 2 são assíntotas desse gráfico da tangente. Isso que aconteceu com a tangente vai acontecer também com a função secante. Então, tem duas funções que a gente, assim, são as primeiras que a gente estuda, seno e cosseno. Depois, a gente vai estudar o da tangente, né, f de x igual a tangente de x, e também a função secante. A função secante é 1 sobre cosseno de x. A tangente é seno sobre cosseno de x, ou seja, essas duas funções, tangente e secante, têm mesmo domínio, porque o denominador é o mesmo, ó, cosseno. Então, o que anula o denominador da tangente aqui, que tem que estar fora do domínio, o que anula o denominador da secante, que também tem que estar fora do domínio, são os mesmos pontos π sobre 2 e as meias voltas somadas ali, né, os múltiplos inteiros de π. Então, todos os pontos diferentes de π sobre 2 mais kπ. Então, as funções que faltariam a gente definir seriam as funções cotangente, que é 1 sobre tangente, então vai ser cosseno sobre seno, e a função cossecante, que não tem relação com a secante, é 1 sobre seno. Então, cuidado para não confundir, viu, gente? Aqui, ó, a função cotangente, ela é 1 sobre a tangente. Então, a função cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. O domínio não é esse mais, é onde anula o seno. Então, o domínio aqui é mais fácil de escrever, né? Porque não tem o π sobre 2. Eu quero tirar o 0, o π, 2π. Então, basta que a gente tire kπ, ó. Não tem mais o π sobre 2. E a função cossecante de x é 1 sobre seno. Para não esquecer, fala assim, seria mais fácil se fosse cosseno com cossecante. Mas não é, é o contrário, tá? A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre seno. Então, essas 4 funções aqui têm funções seno ou cosseno no denominador, então não tem domínio reais mais. Todas elas, quando a gente for esboçar gráficos, a gente vai ter esse comportamento, esse comportamento de retas que estão fora do domínio, né? Essas retas aqui que são as assíntotas que a gente está chamando. A secante vai ter também, a cossecante vai ter também, e a gente vai relembrar esses gráficos da função secante e cossecante. Eu queria também que a gente relembrasse agora a função tangente como no triângulo, né? Pegar a função tangente e escrever no círculo trigonométrico, na verdade. Então, acho que eu vou voltar lá em cima. No círculo trigonométrico, a gente pode representar a função tangente. Só que o meu círculo trigonométrico vai ficar muito riscado. Eu acho que é melhor a gente desenhar novamente. Então, no círculo trigonométrico, a gente consegue representar a tangente, só que aí a gente relembra os conteúdos vistos na aula de hoje, tá? Então, ó, a gente vai vir para o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É um círculo de raio 1, que a gente veio e esboçou a função seno e cosseno como projeções do eixo x e no eixo y. Então, essa circunferência ela tem que estar obrigatoriamente centrada na origem, de raio 1, para a gente definir essas funções seno e cosseno. Então, a hora que a gente veio e falou assim, olha, a função vem aqui com um ângulo, ok? Um ângulo medido a partir do eixo positivo x aqui. A gente chama esse ângulo aqui de um ângulo x ou θ, tá? Chamei esse ângulo de um ângulo θ.
o que que era o cosseno? O cosseno era a projeção aqui no eixo X. Então, a hora que a gente vinha aqui embaixo, a gente representava o cosseno, aqui embaixo. O seno é lá no eixo Y. Agora, se a gente vier e esboçar uma reta aqui fora, ó, tem uma reta aqui fora, ó, vertical. Essa reta, eu vou colocar tangente à minha circunferência. Então, ela está encostando aqui, ela passa pelo ponto que o X vale 1 e o Y vale 0. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 1 é o valor do raio, ok, gente? 1 é o valor do raio aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Então, esse eixo aqui a gente batiza do eixo das tangentes. O que que vai ser a tangente desse ângulo aqui? Se a gente vier e prolongar esse segmento de reta que vai até a origem aqui, não vou usar outra cor, mas as cores não estão muito vivas, né? Não dá para perceber tanta nitidez de alteração. Vou até colocar o vermelho mesmo. Então, ó, se a gente vier aqui prolongar até lá em cima, a hora que ele toca aqui, esse comprimento aqui, esse comprimento, ele é a tangente. Esse valor aqui, ó, é a tangente. Então, vou até escrever de uma... Ó, isso aqui, até a origem, tá? Até lá embaixo. Esse comprimento aqui, ó, é a tangente. Esse comprimento aqui é o seno. Esse comprimento azul aqui, ó, foi o seno daquele ângulo. Esse comprimento aqui embaixo, esse comprimento até aqui, ó, é o cosseno. Esse comprimento aqui é o cosseno. Esse aqui é o seno. Então, e 1 é esse comprimento total. Então, se a gente observar, a gente tem dois triângulos. A gente tem um triângulo seno, cosseno e 1, e ao mesmo tempo a gente tem o triângulo tangente, 1 e uma hipotenusa que não vai ser relevante quanto que ela vale. Tá? Então, eu vou esboçar aqui esses dois triângulos, só para a gente olhar para esses dois triângulos aqui, tá, gente? Ó, então, eu vou ter um triângulo aqui. Tem um triângulo aqui. Opa, não tá reto, né? Então, ó, vou desenhar ele reto, tá? Só para a gente não perder a oportunidade. E vou ter um outro triângulo, vou até colocar a hipotenusa dele vermelha aqui, ó. Esse triângulo de hipotenusa vermelha. Que esse lado aqui era verde. Esse lado aqui é importante para nós. E esse lado aqui é exatamente o raio inteiro, ó. Então, esse valor aqui não me interessa. Esse valor aqui, ó, tanto faz, não quero saber quanto vale. Agora, esse tamanho aqui era o tangente de θ, ó. Olha para cá. Esse tamanho é o tangente. E aqui é o raio inteiro. Então, esse valor aqui, ó, é 1. Para qual ângulo? Para o mesmo ângulo θ que está aqui e que está lá em cima. Agora, aqui era 1. Não vou precisar muito desse 1, mas aqui é 1. E quanto que vale isso aqui? É o seno. Aqui é o seno. E aqui é o cosseno. Então, tá vendo que faz sentido definir isso aqui como tangente, como, ó, seno dividido por cosseno, semelhança de triângulo, ó, seno dividido por cosseno é tangente dividido por 1. A relação que nós definimos tangente. Quem é tangente? Tangente é seno dividido por cosseno do mesmo ângulo, tá? Tangente de θ é seno de θ dividido por cosseno de θ. Então, isso aqui é útil para a gente visualizar aquele gráfico da tangente, ó. A tangente leva o zero no zero, ela passa na origem. E à medida que o meu ângulo vai aumentando, até chegar no π sobre 2, ó, no π sobre 2 eu tenho duas retas paralelas que não se encostam. Então, o π sobre 2 faz sentido, ele não faz parte do domínio. É onde anula o cosseno, está fora do domínio. Mas o meu ângulo, à medida que o meu ângulo vai aumentando, a tangente, que é essa projeção aqui, aumenta. Ó. Meu ângulo aumentou um pouco mais. Vou pegar um ângulo maior aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó o tamanho da tangente, ela aumentou. Tangente é de 0, aqui, ó, do eixo aqui até lá em cima. Esse comprimento aqui, ó, do ponto 1, 0 aqui até lá em cima. Esse comprimento aqui me dá o tamanho da tangente, ó. Esse é a tangente desse ângulo que eu vou chamar de alfa aqui, ó. Tem um ângulo alfa aqui, isso aqui é o tangente de alfa, vai até lá em cima. Então, à medida que o meu ângulo vai
Aproximando de π sobre 2 por valores menores que π sobre 2, a minha interseção está indo lá para mais infinito, ó. Só que a hora que eu vim para o outro quadrante, olha o que está acontecendo aqui nesse quadrante de cá. O segundo quadrante. Quando eu peguei um ângulo aqui nesse quadrante, aqui, ó, não vai interceptar essa reta lá em cima. Ela vai interceptar onde? Lá embaixo. Então, esse valor aqui é um valor negativo da tangente. A gente convenciona, ó, acima do eixo X aqui, ó, é positivo, abaixo aqui é negativo. Então, a tangente é negativa aqui nesse quadrante. Então, vamos visualizar essa informação aqui lá no nosso gráfico da tangente. Ó o gráfico da tangente. À medida que a gente estava aproximando de π sobre 2 aqui por valores menores que π sobre 2, estava indo para mais infinito. Quando eu fui para o outro lado do π sobre 2, que é o outro quadrante, estava indo para menos infinito, estava indo lá para baixo. Não tinha interseção no π sobre 2 exatamente, está fora do domínio, mas à direita dele, ou seja, no segundo quadrante, eu estava indo para menos infinito. Então, isso eram as coisas mais importantes que eu queria lembrar em termos de domínio, na definição das funções, seno, cosseno, tangente. O que é a secante? É 1 dividido por cosseno. Tem o mesmo gráfico nada. Tem o mesmo domínio que a função tangente. A secante tem o mesmo domínio que a tangente. E a cotangente e cossecante vão ter o mesmo domínio, que a gente vai estar excluindo os pontos. Vou até escrever esse domínio da secante, da cossecante e da cotangente, tá, gente? O domínio da função cossecante e da função cotangente funções vermelhas ali, são todos os números reais que não são κπ, múltiplos inteiros de π. Por quê? Aí eu quero tirar o 0, o π, o 2π, eu quero tirar os pontos que anulam o seno. E o seno é 0 nesses valores. Então, é muito importante que a gente saiba aonde que o seno e o cosseno são 0, essas raízes aqui, ó. Ah, o seno começa na origem, então o seno de 0 vale 0, o seno de π vale 0, o seno de 2π vale 0, o seno de menos π vale 0. Aonde que o cosseno é 0? O cosseno é 0 no π sobre 2, é no azul que é o cosseno, ó, no π sobre 2, no 3π sobre 2, no menos π sobre 2. Esses pontos são os que estão fora do domínio daquelas 4 funções, né, que a gente definiu com a divisão. Então, tem 2 domínios iguais de cada uma delas, né? Ah, mas eu confundo isso, eu não sei esse gráfico totalmente ainda. Então, eu venho lá no círculo trigonométrico e sei aonde que o seno é 0? No 0 e no π. Então, esses pontos aqui estão fora do domínio da cossecante, por exemplo. 0, π, 2π, 3π. Cosseno, onde que o cosseno é 0? No π sobre 2, no 3π sobre 2, no menos π sobre 2, que é aqui embaixo de novo, no menos 3π sobre 2, que é lá em cima. Então, esses anulam o cosseno. Então, na dúvida, vocês voltam para o círculo trigonométrico para não ficar confundindo aonde que é raiz de um e raiz do outro. Isso é muito, muito importante.